Senhor Jesus. Nós estamos diante da Tua palavra e queremos agora clamar que o Teu Espírito Santo, Pai, que é um Espírito de amor, de paz, de restauração, fale conosco. Te damos liberdade, Pai, para que nessa noite a Tua palavra encontre dentro dos nossos corações um lugar de transformação, um lugar de restauração, mas principalmente um lugar em que possamos entender e compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas. Queremos pedir que nessa noite o Senhor possa gerar em nós memórias afetivas, memórias emocionais, memórias espirituais, para que possamos viver não só em família, mas em tudo que nós fazemos, possamos viver realmente experiências com o Senhor, possamos viver a expressão do Teu amor aqui na terra através das nossas vidas, Pai. Fala conosco nesse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você pode se assentar. Eu quero falar então sobre gerando memórias afetivas. Eu quero dar continuidade nesse tema que eu falei algumas semanas atrás, no Família da Fé. E eu vou usar o texto de Oséias, o texto base é o livro de Oséias, capítulo 11 de Oséias. Mas eu quero que você entenda, Israel na época de Oséias está vivendo realmente uma degradação espiritual. O povo, a nação, estava até prosperando em várias áreas, mas eles viviam uma degradação espiritual, eles estavam longe de Deus. Eles estavam cada vez mais se afastando de Deus, eles instituem ali o culto aos Balaíns, acendem incensos, a Azerá. Então, o povo está corrompido, o povo está vivendo um processo de idolatria intenso no coração deles, adorando imagens, adorando bezerros, o povo está se distanciando de Deus. E Deus vê toda essa situação e ele se levanta e ele chama Oséias e ele diz para Oséias: olha, Oséias, esse povo está longe de mim, eu quero que você vá profetizar. E Deus usa algo maravilhoso, ele usa o casamento, ele pega o casamento e ele, através do casamento, ele diz: olha, eu casei com Israel, mas Israel está adulterando, Israel me abandonou. E ele faz isso através da vida de quem? Do profeta Oséias. Ele fala para Oséias: você vai se casar com Gomer, uma prostituta, você vai resgatar essa mulher. Mas essa mulher que está vivendo agora debaixo do cuidado de Oséias, do seu marido, ela vai e ela se encanta novamente por seus prazeres antigos, ela quer voltar para os braços dos seus amantes, ela deseja voltar para os seus amores. Ela não está satisfeita na condição da fidelidade, ela não fica satisfeita de andar apenas com um e pertencer apenas a um homem. E ela continua se lembrando do seu passado, cheio de depravação, cheio de idolatria, cheio de sensualidade. Então ela se afasta novamente do seu marido, e é isso que Deus está nos ensinando. E Deus está dizendo: olha, eu abomino a idolatria. Eu fico muito irado quando o povo se volta contra mim, quando o povo começa a adorar imagens, quando o povo realmente se afasta de Deus e levanta altares de adoração longe do Senhor. Isso entristece muito o coração de Deus, e Deus ele vai trazendo isso à tona, conforme ele vai conversando no livro de Oséias, ele vai deixando isso claro. Mas em nenhum momento Deus fecha a porta para o povo de Israel, pelo contrário, Deus ele continua estendendo a sua mão em direção ao povo, para o seu socorro, para o socorro do povo, e ele diz isso também para Oséias: Oséias, você não vai virar as costas para a tua esposa, você vai lá resgatar, você vai comprar ela novamente, você vai trazê-la novamente para dentro da tua casa, e você vai coabitar com ela, e você vai ter filhos com ela. Esse é o que eu quero ensinar para Israel. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero começar com o texto de Oséias, capítulo 11, o verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Deus ele começa aqui já, então essa profecia ela tem o quê? Um duplo cumprimento. Ela tem um duplo cumprimento porque Israel aqui está sendo liberto, tinha sido liberto da escravidão do Egito, é isso que ele está trazendo à memória. Mas também diz respeito ao quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo, que quando Jesus era bebê, ele foi levado para onde? Para o Egito. Os seus pais o conduzem para o Egito para o quê? Para fugir de Herodes, da fúria de Herodes, que queria matar os meninos. Queriam matar todos os meninos de 2 anos para baixo. É isso que está acontecendo aqui. Então ele fala: quando Israel ainda era um menino, eu amei. Deus nos ama e Deus tem cuidado de nós. E ele está dizendo: mesmo quando você era um menino, eu cuidei de você, eu te amei. Porque eu te formei e eu tenho te amado. Mesmo quando você se envolve com amantes, mesmo quando você se envolve com toda sorte de pecado, eu continuo te amando, mas eu não concordo com a forma que você decidiu viver e escolheu para viver a tua vida. É isso que Deus vai falando aqui em Oséias capítulo 11.
o verso 1, e aí eu vou para Mateus 2,15, que se cumpre, onde ficou até a morte de Herodes. José e Maria descem então com Jesus e ficam no Egito até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o quê? O que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o quê? O meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Deus, ele continua chamando os seus filhos. Deus, ele não abandona a sua casa, ele não abandona os seus filhos, ele não abandona aqueles que são seus, mesmo quando aqueles que são seus, que professam o nome de Jesus, viram as costas. É isso que ele está dizendo. Então o Egito aqui vai simbolizar o pecado. O Egito simboliza o quê? O pecado na minha vida, e muitas vezes nós, na nossa caminhada, nós temos a alegria, nós celebramos o pecado. E isso traz tristeza no coração de Deus. Quando nós celebramos o pecado, existem pessoas que gostam de celebrar o pecado, existem pessoas que gostam de caminhar com o pecado. Elas têm prazer em pecar. Isso é iniquidade, e isso entristece o coração de Deus. O Egito vai simbolizar o quê? Uma escravidão. É um tempo que eles passaram ali escravos, 400 anos de escravidão, 400 anos servindo a um rei, servindo aos faraós, servindo aquela nação, construindo cidades. Eles constroem cidades lá no Egito, o povo de Israel. Então, eles têm o quê? Uma separação de Deus por causa do quê? Da desobediência. Mas o chamado de Deus para o seu povo, então ali tem um chamado. Eu chamei do Egito meu filho. Deus, ele continua tendo um chamado para o seu povo, mesmo quando o povo está longe, mesmo quando o povo está separado, mesmo quando o povo está vivendo no pecado ou na prática do pecado. Deus, ele continua chamando o seu povo para o quê? Para um arrependimento, para um retorno, para voltar. É isso que ele está nos ensinando. Do Egito eu chamei meu filho, do pecado eu chamei meu filho. Deus tem te chamado. Deus tem dito para você: pare de andar com esse pecado, pare de se envolver com o pecado, pare de quebrar aliança, pare de olhar apenas para as impossibilidades, para as dificuldades. Comece agora a entender quem eu sou na tua vida. Deus está te chamando para que você entenda quem Ele é na nossa vida e na nossa existência. E quem Ele é na nossa casa e na nossa igreja. Quem Deus é, porque Ele chama os seus filhos. Ele chamou do Egito, Ele chama do pecado, e Ele continua chamando pessoas. Jesus continua atraindo multidões, Jesus continua atraindo pessoas para andar com Ele, para que se afastem do pecado. Esse é o chamado, é isso que se cumpre. Esse texto de Mateus 2,15 vai estar tendo o segundo cumprimento da palavra de Oséias. Oséias 11:2. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Balaíns e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. O povo então está vivendo uma idolatria, o povo está atolado aqui na idolatria. O povo se afasta de Deus, ele volta as costas para Deus, e não é apenas que eles se afastam de Deus, não. Eles se envolvem com os ídolos que são esculpidos pelas mãos dos homens, ou ídolos esculpidos. O povo está tendo aqui um ato de rebeldia. Pessoas que vivem em rebeldia diante de Deus, pessoas que se afastam de Deus, pessoas que adoram imagens, pessoas que adoram coisas, que colocam algo no lugar de Deus, são pessoas idólatras. Às vezes pensamos apenas em algo que foi um ídolo esculpido. Não, mas o ídolo pode estar, e muitas vezes está dentro do coração. Às vezes não é nenhuma imagem física, mas é algo que está dentro do coração do homem. E que muitas vezes as pessoas não percebem que eu idolatro algo ou alguém. Pode ser um clube de futebol, pode ser a minha família, pode ser um carro, pode ser um objeto, pode ser até mesmo a igreja, pode ser uma pessoa. Então aquilo está dentro do coração, e eles se afastam do quê? De mim, eles se afastam da minha presença. Mas o chamado de Deus aqui em Oséias é para o povo se arrepender. O chamado de Deus nos nossos dias continua sendo o mesmo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e sejam batizados. Arrependei-vos, arrependei-vos. Deus nos chama ao arrependimento, e Deus está chamando aqui a nação no tempo do profeta Oséias para voltar ao arrependimento. Esse é o chamado de Deus aqui em Oséias, para que o povo se arrependa, para que o povo se volte para Ele, para que o povo abandone a idolatria, abandone a rebeldia. Nós muitas vezes gostamos de estar vivendo na idolatria e nem percebemos. Ficamos erguendo ídolos dentro dos nossos corações. Eu já falei aqui um tempo atrás, o nosso coração, o meu coração, o teu coração, muitas vezes, ele é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos vários ídolos. E tem pessoas que se colocam nessa posição, pessoas famosas. Seguimos, às vezes, pessoas famosas porque queremos saber, e eles mesmos falam: olha, eu amo a idolatria, eu gosto de ser idolatrado, só que isso é pecado diante de Deus.
Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele deixa bem claro isso. A minha glória eu não dou a ninguém. A glória de Deus é dele, pertence a ele, é para nós o adorarmos. E não adorarmos imagens, não adorarmos ídolos. Abandone esse pecado de idolatria, abandone a rebeldia. Oséias 11:3, ele diz assim: mas fui eu quem ensinou a Efraim. Efraim aqui, você sabe que ele vem da linhagem que é de José, ele é um dos filhos de José. Manassés e Efraim são os filhos de José, que se tornam as 12 tribos de Israel. Mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar. Ele está dizendo que ele nos ensina. O que eu aprendo nesse texto aqui? O cuidado, o ensino e a proteção de Deus com seus filhos. Eu ensinei, mas fui eu quem ensinei a Efraim a andar. Deus, ele nos ensina, Deus, ele nos protege, Deus, ele cuida de nós, mas eles se desviaram. Olha só o que o texto diz: tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou, quem trouxe a cura para Efraim, quem trouxe a cura para o povo é Deus, quem traz a cura para a minha vida. Quem traz a cura para você é o próprio Deus. Se desviaram e sofreram as consequências das suas escolhas. Mas eles se afastaram de mim. Quanto mais eu chamava, quanto mais eu convidava o povo para caminhar comigo, eles estão dizendo que mais o povo se afastava de Deus, mas fui eu quem ensinou esse povo. Eu ensinei Efraim, e eles não percebem que sou eu quem cuida. Deus é quem recolhe o seu povo para cuidar. Deus, ele recolhe as suas ovelhas, é Deus que recolhe os seus filhos. Por quê? Porque ele quer cuidar dos seus filhos. Mesmo os filhos rebeldes, mesmo os filhos que se afastam, mesmo os filhos que estão longe, mesmo os filhos que quebraram a aliança, que praticaram imoralidades de todo tipo, Deus, ele continua recolhendo o seu povo, ele continua chamando o seu povo, o convite dele continua sendo o mesmo que era no tempo de Oséias. Deus continua nesse mesmo tempo que se chama hoje, fazendo o mesmo convite para nós, para que nós possamos nos voltar para ele. Precisamos, então, entender esse processo que Deus usa na nossa vida para que nós possamos crescer. Não tem como nós ficarmos presos nesses pecados, nos mesmos pecados de idolatria, de apostasia, de afastamento, de distanciamento, de quebra, de quebra de aliança. Não, nós não podemos mais ficar presos nesses pecados. Precisamos olhar para frente, precisamos olhar para Deus, precisamos entender que Ele tem nos recolhido, Ele tem nos convidado, Ele tem nos chamado. O chamado de Deus continua hoje. Deus continua chamando um povo para recomeçar, para começar uma nova história, para começar um novo tempo, para começar uma nova caminhada com Ele. Uma caminhada em que Ele nunca desistiu de nós. Nós desistimos dEle, mas Ele nunca desistiu de nós. Oséias 11:4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, com laços de amor o atraí. Tirei do seu pescoço o que eu julgo e me inclinei para alimentá-los. Deus estabelece laços de amor com o seu povo. Deus, então, ele está dizendo: eu os conduzi com laços de bondade, com laços de amor. E algumas outras versões vão dizer cordas de amor. Deus nos atrai com cordas de amor, para que nós possamos estar perto dele. Ele retira então o que eu julgo de escravidão do povo. Eu tirei do seu pescoço o jugo, e eu mesmo me inclinei para alimentá-los. O próprio Deus é o alimento do seu povo. Como que nós vamos nos alimentar de Deus, pastor? Através da palavra, através de uma intimidade com Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais longe do pecado, menos esse jugo do pecado vai estar sobre o meu pescoço. É isso que ele está dizendo ali. Eu tirei o jugo, aquela canga de pecado, aquele peso que fazia eles andarem para baixo, olhando para baixo por causa do peso do pecado. Eu retirei deles. Deus está retirando nessa noite o jugo do pecado, o jugo da escravidão da tua vida. Deus está tirando isso. Creia realmente, porque Ele é o alimento. Ele se inclina para alimentar o seu povo. Deus, ele se preocupa. Esse inclinar é estar olhando em favor de Deus, está olhando ao nosso favor. Deus está lá no céu, Deus está no nosso coração, mas ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele se inclinou para ouvir o arrependimento de Israel. Ele se inclina para ouvir o meu arrependimento e o teu arrependimento. Ele é o alimento que nos sacia. Jesus fala isso em João: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim jamais terá sede, aquele que come da minha carne jamais terá fome. Eu sou o pão da vida. Jesus é o alimento. Então ele mesmo, ele se inclinou para alimentá-los. Esse alimento é a própria verdade. Nós devemos nos alimentar da verdade.
de quem nós somos, de quem Deus é e de quem nós somos. Nós somos filhos e Deus é o nosso Pai. É isso que nós precisamos compreender. O próprio Deus tem alimentado então o seu povo dia após dia. Ele cuidava do seu povo. E eu quero aqui abrir um parênteses e pular para Gálatas 5:1 para você entender sobre o jugo de escravidão ali. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha o jugo voltando aqui, um jugo de escravidão do pecado. As pessoas me perguntam isso. Pastor, uma vez feito um mapeamento, passando por um processo de libertação, eu sou livre por toda a vida? Sim e não. Se você continuar firme com Deus, na tua caminhada com Deus, sim. Se você voltar para praticar aqueles pecados que você praticava, não. Você vai voltar para dentro de uma jaula, você vai voltar para dentro de um cativeiro. Eu usei a ilustração do porco, e é verdade, tira um porco do chiqueiro, dá banho nele, passa um perfume francês nele, passa um boticário, sei lá, algum perfume aí que você goste, bota um lacinho no pescoço do porco, deixa ele cheiroso e deixa limpo. A hora que você soltar ele, ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para o lugar dele, ele vai voltar para dentro do chiqueiro, ele vai se lambuzar novamente com o pecado. Então, se você quer viver uma vida de liberdade, pare de voltar para o pecado. Olhe para frente, rompa com o pecado, decida não viver mais uma vida envolto com o pecado, aliançado com o pecado, e faça uma aliança com Deus. Ele nos tornou livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem nos libertou foi Cristo, então nós somos livres porque nós recebemos a liberdade dele, do próprio Senhor Jesus. Temos liberdade para viver uma vida em santidade. A liberdade que eu tenho não é para praticar todo tipo de obras, não. Eu tenho liberdade para viver em santidade. Então a liberdade que eu recebi em Jesus, eu tenho agora que desenvolver a minha vida de santidade com Ele. Em Deus, eu procuro viver uma vida de santidade. O que é liberdade, pastor? Faculdade de cada pessoa pensar, decidir e agir por si. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar que aquilo faz mal para mim, eu não vou mais fumar maconha, eu não vou mais viver no bar agora bebendo, eu não vou mais bater na minha esposa, eu não vou mais agora ser violento com os meus filhos, então eu penso que isso não é mais concebível na minha cabeça, eu não quero mais viver assim, então eu faço uma decisão, eu me posiciono diante daquele pecado. Tiago fala isso, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o que eu faço? Eu me posiciono, eu tomo uma decisão, e aí em cima dessa decisão eu tenho uma ação. Eu corto os vínculos, eu não vou mais no bar com os meus amigos, eu não vou mais naquele lugar, naquele restaurante, eu não ando mais com aquelas pessoas, eu vou lá agora e bloqueio do meu WhatsApp aquela mulher, eu não mando mais mensagem para ela, eu excluo ela dos meus contatos. É assim, então eu tenho que pensar, eu tenho que decidir, mas eu tenho que ter uma ação. Eu não posso apenas olhar e decidir. O que acontece? Muitas vezes nós paramos apenas no pensar, ouvimos uma palavra que nem essa dessa noite e dizemos, o pastor tem razão, a palavra de Deus está dizendo isso, não é nem porque ele está falando, mas é porque a palavra de Deus diz, então a palavra de Deus tem razão, mas eu paro aonde? Apenas nos meus pensamentos, eu não tomo uma decisão, eu não me posiciono, eu não tenho uma postura para romper com aquilo, então eu não tenho uma ação. E toda vez que eu fracasso, eu digo, não vai funcionar. Eu sou assim, não vai resolver, a minha vida está destruída, eu estou fadado ao fracasso. Isso é uma mentira que é criado sobre a verdade de quem você é e você acredita nessa mentira. Então nós não rompemos com o nosso passado. Eu quero passar rapidamente aqui por os aspectos da liberdade. Primeiro aspecto, o aspecto físico. Pois os israelitas são meus servos, a quem eu tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Levíticos 25:42. O Senhor nos redimiu, trazendo liberdade. Nenhum filho de Deus deve ser escravo do pecado. Nós não podemos mais ser escravos do pecado. Como uma música que tem, não sou mais escravo do pecado, porque eu sou filho de Deus. Coloque aí no chat da igreja, eu sou filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado, você não precisa ter mais viver em medo, porque você tem um pai, você é filho de Deus. É isso que o texto está dizendo, que nenhum dos filhos de Deus podem ser vendidos como escravos. Então isso é um aspecto físico, eu não preciso mais viver preso no meu pecado. Eu posso romper, eu penso, eu decido, eu me posiciono, eu tenho uma ação. Então eu preciso romper realmente no aspecto físico com o quê? Com o pecado e ter a liberdade. No aspecto espiritual, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26:18.
Nós só conseguimos viver uma liberdade espiritual em Cristo. Sem Cristo Jesus, nós não conseguimos viver uma liberdade espiritual. Nós continuamos escravos do pecado. Enquanto nós não temos um encontro, não estabelecemos uma aliança com Jesus, eu não consigo viver a liberdade espiritual. Eu continuo preso dentro de cativeiros, mas é isso que o texto está me dizendo, que eu posso viver, porque ele veio para me arrancar, para me transportar do reino das trevas para o reino da luz, em Cristo Jesus. E esse reino é estabelecido pelo próprio Deus, o reino dele. Então você é livre aonde? Em Cristo Jesus nós somos livres. Eu sou livre, você é livre. Em Cristo Jesus nós somos livres. O terceiro aspecto é o aspecto moral da liberdade. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir a vocês. Mateus 7, 1 e 2. Com o rigor que nós julgamos, seremos julgados. O mesmo rigor que eu tenho, que eu julgo as outras pessoas, que eu julgo as outras igrejas, ou que eu julgo as atitudes dos outros, é o rigor que vão usar para me julgar. Entenda isso, nós não somos chamados para julgar as pessoas. Pare de julgar o comportamento. Se você não pode fazer nada para ajudar aquela pessoa que está vivendo em um momento difícil, não fale mal, não julgue aquela pessoa. Pelo contrário, ore por ela. Busque a presença de Deus, interceda a Deus pela vida daquela pessoa. É isso que eu estou aprendendo aqui. Pare de usar um rigor. Às vezes nós não temos misericórdia no nosso coração, nós somos muito rigorosos. Eu me lembro da parábola do devedor lá, incompassivo lá, que ele vai lá e aperta o irmão dele, e ele clama, e ele é perdoado uma dívida de muito dinheiro. E o outro chega lá devendo R$100 e ele não é perdoado, e ele não quer perdoar, e ele acabou de ser perdoado uma dívida de 1 milhão, e ele não quer perdoar uma dívida de R$100. O credor incompassivo. Muitas vezes nós somos assim. Nós trazemos um peso, e nós julgamos as pessoas e trazemos um peso sobre a vida delas. E cobramos dela e começamos a julgar as atitudes, começamos a julgar o coração das pessoas por aquilo que está dentro do nosso coração. É isso que nós precisamos entender. Por que nós não somos misericordiosos com os outros? Porque nós queremos o quê? Uma justiça realmente que seja eficaz contra aquela pessoa. Ele errou, pastor, ela errou. Ela me abandonou, ela me feriu, ele me traiu, ele quebrou algo em mim, ele me humilhou, me envergonhou, e eu quero justiça contra essa pessoa. Então nós começamos a julgar aquela pessoa. Pare de julgar as pessoas, nós não somos chamados para julgar ninguém. Nós somos chamados para amar as pessoas, não para concordar com tudo que elas fazem, mas para amar as pessoas. Lembre-se que o rigor que você usa contra os outros é o mesmo rigor que vão usar contra você no dia do julgamento. É o rigor que nós usamos. Nós somos muito rigorosos com os outros. Gostamos muito de apontar o erro dos outros, as falhas dos outros, mas muitas vezes temos dificuldade de olhar para dentro do nosso coração e verificar as nossas falhas e verificar os nossos erros. Criando memórias amargas. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que texto forte de 1 Timóteo 5,8. Memórias amargas são criadas. Nós estamos criando memórias com as pessoas. Eu quero que você entenda isso. Nós estamos criando memórias boas ou memórias ruins, mas nós estamos criando memórias, porque as memórias vêm a partir das experiências que nós temos. Então, olha o que o texto de 1 Timóteo está dizendo. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé. Olha só. E é pior que um descrente. Olha a comparação que o texto está fazendo com aquele que não ajuda, com aquele que não cuida da sua casa, aquele que está criando memórias amargas dentro do seu coração, considerado pior que um descrente. Sabe a pessoa que cria memórias amargas no coração dos outros, as pessoas que ferem, elas estão criando memórias amargas, pessoa que machuca, pessoa que humilha, que espizinha, que pisa em cima, que envergonha. Pessoas assim, elas estão fazendo o quê? Elas estão criando memórias amargas, que vão deixando a outra pessoa amarga dentro da sua vida, em todas as suas relações. Ele é considerado pior que um descrente, aquele que não cuida dos seus, que não cuida da sua casa. Está tão preocupado em cuidar com tantas coisas, com tanto carinho, com tanto amor. Às vezes são pessoas que querem cuidar da igreja do Senhor, querem estar na frente de ministérios, querem ser pastores, querem ser líderes de célula, querem estar envolvidos com
com a obra de Deus, mas ele não cuida da sua casa, ele não cuida dos seus, ele cria memórias amargas dentro da sua casa, mas para fora ele quer criar memórias doces, mas ele não consegue, porque as pessoas que estão ao lado dele, a sua família é uma família amarga, porque foram criadas memórias amargas no coração daqueles que você feriu, daqueles que você abandonou. Deus fica muito triste nessa situação. Deus, ele se entristece quando nós vamos criando memórias amargas e nós negamos a fé. É como negar a fé quando você não cuida da sua família, é como se você estivesse negando a fé, é isso que o texto está dizendo. Você está negando a fé e você é pior. É pior do que alguém que não fala dessa fé. É pior do que alguém que é um descrente em Jesus Cristo. É pior do que alguém que nunca falou de Jesus Cristo. As pessoas se tornam piores, essas pessoas que vão criando memórias amargas dentro das suas casas. Pare de criar memórias amargas no coração de quem você deveria estar apenas amando. Aliás, não devemos criar memórias amargas no coração de ninguém, na verdade. E os laços são perdidos. Olha Oséias 11:2, eu volto para Oséias. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. E eles ofereceram sacrifícios aos balaíns e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Oséias 11:2. Os laços são perdidos. Os laços estão sendo desfeitos. Um afastamento de Deus gera um esfriamento. Perdemos a comunhão com Deus. Os laços são desfeitos aonde? Dentro das casas. Os laços são desfeitos aonde? Dentro da família. Por quê? Porque eles se afastam de Deus. Os cônjuges se afastam do outro, se afastam dos filhos, e isso vai quebrando os laços vão sendo perdidos e vão sendo desfeitos. Aquele lugar que seria um lugar de proteção, de cuidado, de amor, se torna um lugar de ferimento, feridos emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, pessoas que apanham realmente, que são violentadas, com violências físicas, apanham, mulheres, homens, crianças. Os laços vão sendo desfeitos dentro das famílias, dentro das casas. Os laços são perdidos. Memórias amargas estão sendo feitas toda hora, em todo momento nós estamos deixando memórias amargas no coração das pessoas. Memórias com Deus. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir. Meu Deus, que salmo lindo, 139:16. Deus estabelece memórias com o homem. Olha o que o texto está dizendo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O que eu entendo que o salmista está dizendo aqui? Que Deus está fazendo memórias com ele antes mesmo dele nascer. Antes dos dias dele existir, Deus já está criando no coração daquele salmista o que? Memórias. Deus, ele cria memórias comigo e com você antes mesmo de nós nascermos, porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Deus é antes de tudo e é depois de tudo. Ele é o alfa e o ômega. É isso que a palavra diz. Então, Deus, ele estabelece com o ser humano memórias, mas antes mesmo de eu ter minhas próprias memórias, Deus já estava estabelecendo memórias comigo. Deus já estava estabelecendo memórias com você. Deus estabelece memórias com o ser humano. E ele vai deixando um rastro de memórias dentro do nosso coração, que quando nós crescemos e conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos entendendo que aquele espaço, aquela memória que nós temos dentro do nosso coração é a memória de quem Deus é. E aquilo só pode ser preenchido com quem? Com o próprio Deus. Aquele espaço que temos dentro da nossa alma, do nosso coração, só pode ser preenchido com o próprio Deus. Então ele estabelece memórias com o homem antes mesmo do homem nascer. Deus cria o homem à imagem e semelhança dele. Ele está estabelecendo memórias com aquele homem. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Deus, ele faz o homem, ele faz Adão à imagem e semelhança dele. Ele está estabelecendo o quê? Memórias com Adão. Ele está estabelecendo o quê? Memórias com Marcos, memórias com João, com Pedro, com Paulo, com a Maria, com a Fabíola. Ele estabelece memórias com o ser humano. Deus é um Deus que estabelece memórias comigo e com você. Memórias afetivas com Deus, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores, quando ainda, como Oséias diz, mas nós nos afastávamos, quanto mais nós nos afastávamos, mais Ele nos chamava. Então Deus demonstra o que? As memórias afetivas com Deus são construídas através de um amor incondicional de Deus pelo ser humano. Ele tem um amor que é incondicional, então essas memórias elas são construídas a partir do amor incondicional de Deus para com o ser humano. Por quê? Porque Deus nos amou em Cristo, Deus demonstra o seu amor por nós em Cristo, porque Ele morreu quando nós ainda, o quê? Ele morre em nosso favor quando nós ainda éramos o quê? Pecadores, quando nós ainda estávamos afastados, nós estávamos longe.
Esse fato é uma verdade. É um fato que vai me remeter a entender quem eu sou e entender que Deus ele estabeleceu memórias afetivas comigo antes mesmo. Antes de eu nascer, e mesmo quando eu estou longe dele, mesmo quando eu decido viver no pecado, mesmo quando eu decido viver na degradação espiritual, emocional e física, Deus ele continua estabelecendo o que? Memórias com o ser humano. Você tem memórias afetivas com Deus? Quais são as tuas memórias afetivas com Deus? Porque Deus ele estabelece essas memórias com o ser humano, memórias afetivas com Deus. Precisamos estabelecer memórias com Deus. Lamentações 3:21. Memórias são criadas através do quê? Das experiências. Diga aí, memórias são criadas através das experiências que nós temos com as outras pessoas e com o próprio Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Da onde vem a minha esperança? Vem da memória que eu tenho. Qual memória? Das experiências que eu tenho com Deus, das experiências que eu vivi em família, das experiências que eu já vivi na intimidade com Deus. Eu tenho experiências de intimidade com Deus. E é por isso que eu tenho memória. E é por isso que eu consigo ter esperança. Porque a esperança vai apontar para algo que eu não estou vendo, mas eu tenho uma certeza no coração porque eu já vivi. São experiências passadas, experiências que foram criadas através do que? Dos laços de amor, que ele me chamou com aquelas cordas de amor, ou seja, foi gerado em mim memórias afetivas, então eu estou caminhando com Deus, então essa memória me faz o quê? Me lembrar das experiências de intimidade com Deus, que se desenvolve aonde? No secreto. Mateus fala sobre isso. Memórias afetivas com Deus, nós vamos desenvolver no secreto. Às vezes queremos ser notados, queremos estar nos lugares e sermos vistos. Memórias afetivas com Deus, elas são estabelecidas no secreto. É no secreto que eu choro, é no secreto que eu rasgo meu coração, é no secreto diante de Deus que eu digo aonde dói, é no secreto que eu tiro a minha roupa e fico nu diante de Deus, não fisicamente, mas espiritualmente, porque Deus não vê isso daqui. Deus vê o que está dentro do meu coração. Deus não olha a minha nudez, mas Ele olha o meu coração, e Deus quer olhar o teu coração nessa noite. Precisa ser desenvolvido, então essas experiências, elas são criadas através de experiências, mas tem que ser desenvolvido aonde? No secreto. Deus cria memórias eternas em nossas vidas. Desde lá, quando o salmista falou no Salmo 139, Deus ele vem criando o quê? Memórias eternas com o ser humano. Ele criou memórias eternas comigo, Ele criou memórias eternas com você, Ele tem memórias eternas com a tua família, Ele tem memórias eternas com você, memórias eternas. Então, memórias são criadas através das experiências. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11. Desejo pela eternidade não é algo que é meu, mas é algo que foi o quê? Uma memória que foi colocada dentro do meu coração, que foi colocada na minha vida pelo próprio Deus. Ele colocou o desejo pela eternidade. É Ele que coloca essas memórias eternas daquilo que nós vamos viver no futuro, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, quando nós estivermos na presença de Jesus, que nós estivermos na presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, onde nós vamos estar sendo alimentados por Ele, porque Ele é a fonte do nosso alimento, conforme nós já vemos lá em Osés, já vimos no outro texto, que Ele nos alimentava, e Ele nos alimenta, e Ele vai nos alimentar no futuro, porque nós vamos nos alimentar diretamente da fonte, da mesa do Cordeiro, da mesa do Senhor. Desejo então pela eternidade. Deus é quem coloca no coração do homem. Quem colocou esse desejo de não morrer, de nós vivermos eternamente, foi o próprio Deus, porque Ele nos criou com esse propósito. Deus nos criou com esse desejo. Por isso que eu tenho dentro do meu coração, e você tem dentro do teu coração, memórias eternas com Deus, de viver uma eternidade com Ele. Esse é o desejo do nosso coração. De estarmos com Ele por toda a eternidade, vivendo com Ele, sendo alimentado, sendo cuidado, protegido por Ele. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só que texto lindo. O qual Deus deseja, então, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus para o ser humano é que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. O desejo que está no coração de Deus é que todo ser humano seja salvo. Pastor, todo ser humano vai ser salvo? Lógico que não. Infelizmente não. Mas é o desejo de Deus. O desejo é que todas as pessoas conheçam a verdade e através da verdade elas possam ser salvas. É isso que o texto de Timóteo está dizendo. Esse é o desejo pelo qual Deus criou o ser humano. Para o ser humano ser eterno.
e estar na eternidade com Ele, sendo cuidado, protegido e alimentado por Ele, fortalecendo os laços familiares, memórias familiares. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pregamos muito sobre isso há 2 domingos atrás, né? Um culto maravilhoso. Servir a Deus em família, isso fortalece o que? Os laços. Entenda, quando você diz essa frase que Josué disse, esse versículo, eu e a minha família serviremos ao Senhor, o que você está dizendo? Servir a Deus em família, isso fortalece os laços familiares, os laços estão sendo fortalecidos, foi isso que nós tentamos fazer nesse mês de maio, no mês da família, fortalecer o que? Os laços familiares dentro das casas, onde fosse gerado o que? Unidade, onde a família estivesse reunida junto, em volta da mesa, brincando, jogando, se alimentando, rindo, passando um tempo junto. Foi esse o desejo do coração. Então é fortalecer o que? Os laços familiares que foram desfeitos na caminhada da própria família. Uma família alinhada com a vontade de Deus, uma família que fortalece os laços, é uma família que está alinhada com a vontade, com o propósito de Deus para a sua vida e para a sua história. Isso vai fortalecer os laços. Precisamos fortalecer os laços familiares. Quando eu falo de familiares aqui, de laços familiares, eu não estou apenas falando de homem, mulher, de pais e filhos, eu estou falando de toda a família, porque eu sei que hoje tem famílias que a mãe cuida dos filhos, porque o pai ou já faleceu, ou saiu de casa, ou foi para uma amante, ou abandonou a família, rejeitou a família. Ao contrário, também mulheres que abandonam a família. Isso não vem ao caso agora, porque eu estou falando de família, núcleo familiar. Eu não estou falando de família pai e mãe apenas, mas eu estou falando de um núcleo familiar que está dentro daquela casa, que assumiu aquela responsabilidade daquela família. Tem famílias que hoje são só os irmãos, perderam os pais agora durante essa pandemia, e hoje são só os irmãos, eles são o núcleo familiar deles. Então precisa o quê? Fortalecer esses laços familiares, nós precisamos fortalecer os vínculos que temos com as pessoas. Estabelecer esses vínculos é cuidar realmente desses laços que nós temos com as pessoas. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um texto bem conhecido que nós já pregamos muitas vezes sobre ele, Gênesis 12, 3. O que está criando aqui? Deus está falando que está criando memórias de paz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu vou trazer salvação, criar memórias de salvação, memórias de restauração de vidas, restauração de casas, restauração de relacionamentos. É isso que nós estamos vendo aqui. Precisamos criar memórias de paz. Precisamos estabelecer a paz dentro da nossa casa. O que acontece é que muitas vezes as nossas casas, o ambiente onde nós estamos é um ambiente hostil, é um ambiente de guerra. É guerra às vezes velada e às vezes até uma guerra declarada. Eu não me dou com fulano, eu não gosto de ciclano, eu não gostei daquela pessoa, pastor, ele é falso, ela é falsa. Nós às vezes declaramos guerra contra as pessoas sem nem conhecermos as pessoas. E pior, declaramos guerra dentro de casa. Porque as casas não são casas de paz. A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades. A tua guerra não é contra a tua família, é contra Satanás e o império das trevas, que tenta avançar sim dentro da tua casa. Isso é verdade. E a nossa guerra e a nossa luta é contra eles, é contra esses principados e potestades nas regiões celestiais. Então nós temos que nos posicionar, novamente se posicionar contra esse inimigo, não contra a nossa família. A nossa família não são nossos inimigos. As nossas casas precisam ser um lugar de paz, precisam ser um lugar de salvação e precisam ser um lugar de restauração. Fortalecendo os laços familiares. Precisamos fortalecer os laços familiares. Precisamos desenvolver esse cuidado, esse amor, essa orientação. Memórias, também precisamos estabelecer memórias com o cônjuge, com o seu cônjuge. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. O que acontece? Hoje em dia nós vemos mulheres que não têm respeito pelo marido. E nós vemos homens que não amam as suas mulheres, maridos que não amam a sua mulher como amam a si mesmo. E o texto vai dizer que, se preciso for, o homem tem que entregar a sua vida em amor pela sua esposa. E diz para a esposa tratar com respeito. Quebrou-se o respeito, quebrou-se o amor dentro dos casos, por isso que os laços são desfeitos. Devemos então o que? Nutrir, para quem é casado, devemos nutrir o que? Um relacionamento conjugal. Devemos amar as nossas esposas, sim, como um vaso mais frágil, sim, mas a mulher também tem que tratar o seu marido com respeito. Perdemos o respeito, perdemos de nutrir o amor. Amor, respeito, honra e fidelidade. São memórias que nós devemos estabelecer com quem? Com o nosso cônjuge.
Dentro do nosso casamento nós temos memórias. Esses dias, uma das segunda-feiras da família foi justamente olhar o álbum de foto. E eu olhei há 25 anos atrás o meu casamento. Meu Deus, eu era magro. Hoje eu estou gordinho, estou fortinho. Mas eu já fui meio desnutrido. E as pessoas zombavam de mim, riam de mim, diziam, ó, como você é magro, você é um palito. Olha só como eu fiquei agora. Sinal que o casamento fez bem para mim. Porque eu estava olhando e aquilo vai me remetendo a um passado, eu vou me lembrando, e cada foto que eu e a Maria e meus filhos olhávamos, nós nos lembrávamos do que? Do nosso passado. Foram memórias que foram estabelecidas, memórias onde nós cultivamos o que? Um ao outro, o cuidado, o amor e o respeito. Então, quando nós olhamos para aquelas fotos, nós nos lembramos do que chegamos até aqui, já se passaram 25 anos e nós permanecemos firmes em Deus e firmes um com o outro, porque foi fácil? Não, mas Deus nos sustentou, Deus tem nos sustentado, por quê? Porque nós decidimos ter memórias com Deus, mas decidimos ter memórias um com o outro. Temos estabelecido memórias com o nosso cônjuge. Você tem estabelecido memória com o teu cônjuge, você ama, respeita, honra. Fidelidade, é fiel ao teu cônjuge. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Marcos 10, de 6 a 9. O que eu estou entendendo aqui? Que o casamento tem um selo de aprovação de Deus, entenda isso. O teu casamento, o meu casamento, o nosso casamento, tem um selo que foi de aprovação dado pelo próprio Deus lá no Éden. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele está dando um selo. Ele está pegando Adão e Eva e dizendo, eu fiz vocês a minha imagem e semelhança e agora eu vou dar um selo nesse casamento. Pá! Deus selou o casamento, porque tem uma aprovação que vem de Deus, porque foi Deus que instituiu o relacionamento conjugal, Ele estabeleceu o casamento, para que nós tenhamos memórias dentro de um casamento, memórias afetivas, então elas precisam ser geradas, memórias precisam ser geradas dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, memórias com o seu cônjuge. Quais são as memórias que você tem, você que é casado? Você que já não está mais casado, talvez um dos cônjuges desistiu da caminhada, talvez você é um viúvo ou uma viúva. Quais são as memórias que você tem do seu cônjuge? Pense um pouco. São memórias que realmente te remetem a um tempo de alegria, de saudade? Ou são memórias amargas que você diz, graças a Deus que já foi, já passou. Não quero nem ver mais nem pintado de ouro. Nem que viesse com uma barra de ouro junto, eu não queria, pastor. Quais são as memórias que você tem estabelecido com o teu cônjuge? Que tipo de memórias? Porque o nosso casamento ele tem um selo de aprovação. O teu casamento, o casamento tem um selo de aprovação. E esse selo foi dado pelo próprio Deus. Memórias com os cônjuges. Precisamos também estabelecer memória entre pais e filhos. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que está dizendo aqui em Deuteronômio? O que Moisés está querendo nos ensinar aqui? Que não importa, primeiro, tem que estar onde? Dentro do coração. Tem que estar gravado, ensinado aonde? Primeiro dentro do coração dos pais. E daí os pais vão criar memórias com os filhos. Então, memórias entre pais e filhos. Nós precisamos gerar memórias no coração dos nossos filhos. Quando? Sentado em casa, enquanto nós estivermos sentados, enquanto nós estivermos andando com os nossos filhos, quando os nossos filhos forem se deitar e quando os nossos filhos forem se levantar. Ou seja, em todos os momentos nós temos que estar o quê? Criando memórias emocionais, afetivas entre pais e filhos. Precisamos estabelecer memórias, então são criadas, porque Ele me ensina-as com persistência. Nós precisamos ter o que? Persistência, jamais desistir, em todo o tempo. Ele está dizendo no texto, sentado, andando, caminhando, deitando, levantando, não importa. Memórias precisam ser criadas e nós precisamos criar as nossas memórias com a nossa família, criar memórias com os nossos filhos. Você tem estabelecido memória com a tua casa, com os teus filhos? Você tem estabelecido memórias com as pessoas que você ama? Memórias são criadas. Precisamos fazer uma aliança entre pais e filhos. Olha que texto, o mesmo texto de Deuteronômio. Ensine-as com persistência. Aliança eterna. O pai
os pais têm que fazer aliança com os seus filhos. Essa aliança tem que ser uma aliança eterna. A gente tem que liberar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Precisamos abençoar os nossos filhos. Precisamos ter uma aliança entre os pais e os filhos. Os filhos têm que sentir que a casa é um lugar de proteção, que a casa é um ambiente onde ele está protegido, onde ele tem cuidado, onde ele é provido das suas necessidades. Por quê? Porque o teu filho não tem que desejar sair da tua casa. O que nós vemos hoje, filhos que querem completar 18 anos e dizem, tchau, eu quero sair de casa. Filhos que erram no casamento, porque casam com o primeiro namorado ou namorada. Eu não sou contra não, tá, casar com o primeiro, mas às vezes eles se precipitam em escolher um namorado ou uma namorada porque querem somente sair de casa. Porque a casa deles não criou memórias afetivas nele. Não, a nossa casa tem que ser um lugar de memórias emocionais e afetivas sim para os nossos filhos, para que quando os nossos filhos decidirem sair, eles saiam pelo motivo certo, para constituírem a sua própria família. E aí sim, eles estabelecerem as memórias deles com a família deles, porque eles receberam memórias dos pais, eles receberam uma aliança paterna, eles receberam uma aliança dos pais, que é a proteção e o cuidado. Precisa ser lembrado em todo tempo, com persistência. Nós precisamos lembrar os nossos filhos deles terem uma aliança com Jesus, deles fazerem aliança com Deus, deles terem uma aliança conosco. Esse papel é meu e teu. Nós, como pais, temos o papel de ensinarmos o caminho para os nossos filhos, como está ali sentado, andando, deitando, levantando. Não importa, nós precisamos conduzir e ensinar o caminho para os nossos filhos, para que eles estabeleçam alianças dele com Deus, e eles estabeleçam a aliança deles com seus filhos, com seus cônjuges no futuro. Aliança entre pais e filhos, precisamos estabelecer aliança entre pais e filhos. E criando memórias na igreja. Pode ser no reino, pode ser no santuário, no corpo de Cristo. Eu botei igreja para você entender, porque hoje a gente também vive um tempo em que as pessoas não estabelecem memórias em lugar nenhum, elas não criam raízes, elas não criam vínculos. Pessoas que se mudam a todo momento, mudam de igreja, mudam de cidade, mudam de estado. Eu sei que tem a questão profissional, eu entendo isso, mas isso gera traumas às vezes no coração dos nossos filhos. Os filhos não criam raiz, porque são pequenos, vão mudando, e todas as vezes que eles vão estabelecer vínculos, eles são arrancados daquele vínculo e são para outro lugar, e crescem, são pessoas que não têm vínculos com ninguém, não têm vínculos afetivos, emocionais em lugar nenhum. Qual de onde você é? Nem sei. Para onde você vai? Não sei também para onde é que eu vou, qualquer lugar está bom. Precisamos criar memórias na igreja, memórias emocionais. Eu falo que eu quero criar, e eu já tenho criado memórias afetivas com essa igreja. Está fazendo agora 2 anos que a gente veio para cá, eu e minha família. E essa igreja tem nos amado, desde os pastores, a diretoria, os membros, todas as pessoas, as famílias, todas as pessoas estão criando o quê? Memórias emocionais e afetivas comigo, porque a gente é muito bem tratado aqui, a gente foi amado, a gente foi muito bem recebido e tem sido muito bem cuidado aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. E eu tenho dito para Deus que essa seja realmente a minha última igreja, daqui para a glória. E eu quero que Deus realmente cumpra isso na minha vida. Não sei se Ele vai cumprir, mas eu oro por isso. Mas esse é o desejo do meu coração, porque eu quero criar vínculos aqui, vínculos afetivos nesse lugar. E todo mundo faz parte disso, todas as pessoas que congregam aqui, todas as ovelhas desse rebanho que está aqui, que estão adorando a Deus aqui, que servem a Deus aqui nesse lugar. Criam vínculos emocionais. Na igreja nós somos o quê? Encorajados, criando memórias então na igreja. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Na igreja nós somos o quê? Hebreus 10, 25, nós somos encorajados a continuar, a não desistir, a realmente ficarmos firmes com a nossa família, com o legado que nós queremos deixar com a igreja, mas principalmente ficarmos firmes com Deus. E essa igreja é uma igreja centrada na palavra de Cristo, o que é pregado aqui, o que nós ensinamos. O pastor Lobo se esforça, e todos os pastores que ministram aqui se esforçam sempre para trazer uma palavra que aponte o céu para você, para que você crie memórias também com o corpo de Cristo, memórias com o próprio Deus. Mas nós precisamos o quê? Estabelecer vínculos, estabelecer vínculos com a família de Deus. Pessoas não estabelecem vínculos com Deus, não estabelecem vínculos com a família de Deus. São pessoas que muitas vezes estão longe, estão vivendo separadas, porque elas não criam memórias. Quais são as memórias que você tem? A cada 6 meses, a cada 1 ano, troca de igreja.
Eu não sou contra, gente. Eu sei que Deus pode dizer, o teu tempo aqui acabou. Eu entendo isso perfeitamente. As pessoas que oram, Deus fala. Se você não quer ouvir nada de Deus, um pastor amigo meu disse isso uma vez para mim. Ele falou assim, meu filho, se você não quer ouvir Deus, não ore. Porque se você orar, Deus vai falar com você. E é verdade. Deus pode dizer, e eu sei que para algumas pessoas, a IBBR pode ser um tempo de passagem, para ser tratado, para ir abençoar outros lugares, eu sei disso. Mas o nosso desejo é que todos fiquem aqui. E daqui a gente possa realmente expandir o reino de Deus, levando esse reino para um monte de lugar, para outros lugares, para outras cidades, para outros estados e outros países. Mas para isso nós precisamos estabelecer vínculos com a família de Deus. Você é alguém que tem vínculos, você que está me assistindo em casa. Qual é o vínculo que você tem com a tua igreja? Qual é o vínculo que você tem com o corpo de Cristo? Qual é o vínculo que você tem estabelecido nos lugares por onde você passou? Você deixa saudade? Ou as pessoas dizem, graças a Deus que já foi embora logo, demorou até por sinal. Ou as pessoas quando falam de você, nossa, que saudade do fulano. Nossa, aquele irmão me abençoou tanto, ele orava por mim. Nossa, como eu sinto falta daquela pessoa aqui na igreja, sempre me abraçava, sempre estava sorrindo e me recepcionava na porta. Nossa, como eu tenho saudade daquele tempo. Então, assim, temos que estabelecer vínculos, porque são memórias que estão sendo criadas. Precisamos ter memórias com o corpo de Cristo, precisamos ter memórias com o corpo, com a igreja, precisamos ter memórias. Mas as memórias são estabelecidas porque são a partir de, como eu falei, das experiências que nós temos com Deus e das experiências que nós temos com as pessoas. Precisamos criar vínculos, precisamos então criar memórias, mantendo os laços afetivos, relacionamentos saudáveis. Eu quero que você entenda que os relacionamentos saudáveis vão gerar frutos saudáveis. Quantos frutos não são saudáveis? Pelos frutos conhecerão quem são os meus discípulos. Jesus já fala isso. Precisamos gerar frutos saudáveis. Temos gerado esses frutos, começando dentro da nossa casa, porque o texto de Timóteo diz que se nós não fizermos isso, nós negamos a fé e somos pior que um descrente se nós não gerarmos frutos saudáveis dentro de casa. Precisamos gerar frutos duradouros, frutos que permaneçam para a eternidade, porque o fruto que Deus colocou no nosso coração é a eternidade. Então nós precisamos que as pessoas entendam isso. Precisamos gerar frutos afetivos, memórias afetivas dentro dos nossos relacionamentos. Sermos amorosos com as pessoas, precisamos gerar memórias afetivas nas pessoas. Precisamos gerar respeito. Você é alguém que respeita a outra pessoa? Você respeita as diferenças? Não, se todo mundo não fizer igual a mim, se todo mundo não pregar que nem eu, se todo mundo não fizer como eu tenho nessa cartilha aqui, não serve para andar comigo. Nós temos que respeitar as pessoas. Precisamos respeitar as pessoas, os membros da nossa família, precisamos respeitar os nossos filhos, precisamos respeitar os nossos pais, precisamos respeitar os nossos tios, nossos irmãos, nossos primos, precisamos respeitar as pessoas. Precisamos respeitar os nossos irmãos em Cristo dentro da igreja, precisamos respeitar os nossos pastores, precisamos também do respeito. Precisamos respeitar as pessoas. Precisamos também desenvolver relacionamentos saudáveis, vai ter laços afetivos, um laço de proteção. E a proteção nós temos debaixo de onde? Quando nós estamos no corpo de Cristo, nós temos essa proteção. Deus, Ele ordena a bênção e a vida sobre as nossas vidas. Precisamos desenvolver uma caminhada juntos. Pessoas desistem na caminhada, pessoas se cansam no meio do caminho, no meio da jornada, pessoas desistem de caminhar com a gente. Por que as pessoas desistiram de caminhar comigo? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Por que eu desisti de caminhar com algumas pessoas? Eu preciso também responder essa pergunta dentro de mim. As outras pessoas também precisam perguntar. Por que desistimos da caminhada? Por que desistimos de um casamento? Por que desistimos de cuidar dos nossos filhos? Por que desistimos de um emprego? Por que desistimos de uma igreja? Principalmente, por que desistimos de caminhar com Deus? Você tem que fazer essa pergunta para você. Por que você desiste? Ou por que já desistiu? Ou por que pensa em desistir? Não desista de Deus. Não desista da tua família. Não desista das pessoas. Não desista da igreja. Não desista de ninguém. O nosso lema aqui é não deixar ninguém para trás, nós não queremos perder ninguém, nós não queremos deixar ninguém para trás. Esse é um desejo do nosso coração, como pastores da Igreja Batista do Bom Retiro. Memórias afetivas. Nossa família precisa ser uma família de paz. Famílias de paz, esse é o desejo do nosso coração. Memórias afetivas, elas são criadas. Precisamos criar as memórias, que elas vêm com as nossas experiências, como eu falei nesse texto. Precisam ser memórias de amor.
Precisam ser memórias de cura. Quem você tem curado? A tua vida tem curado, você tem sido um bálsamo de cura para curar vidas? Às vezes nós desejamos tanto a cura de Deus, mas qual o objetivo da cura? Não é apenas receber uma cura para eu estar bem. Lógico que é bom estar bem, né? Ninguém quer estar doente. Mas quando eu sou curado é porque Deus quer usar para curar outra pessoa. Ele quer usar a tua vida para curar outra pessoa. Precisamos ter memórias então, de salvação. Memórias de harmonia. Eu podia colocar mais 5 slides aqui de memórias. Memórias eternas, memórias de restauração, memórias de caminhada. Podia botar vários slides aqui falando sobre memórias que nós temos que criar na vida das pessoas. Intimidade que produz memórias afetivas. Intimidade que produz memórias eternas. Esse é o desejo do nosso coração, como igreja, criar em você, ajudar você a criar as tuas memórias com Deus, as tuas memórias com as pessoas, as tuas memórias com a tua família, mas memórias eternas. Memórias de intimidade. Quais são as memórias que você tem de momentos de intimidade com Deus? Quais são as memórias que você tem de momentos de intimidade com a tua esposa, com o teu esposo? Quais são as memórias que você tem de momentos de intimidade com os teus filhos? Com aquelas pessoas que você lidera, com a tua célula? Com as pessoas que andam ao teu redor? Quais são os momentos, quais são as memórias que você tem afetivas com essas pessoas? Por isso é ser igreja. Precisamos desenvolver, então, memórias emocionais e memórias afetivas. Intimidade que produz memórias afetivas. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir agora que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a tua vida, possa agora ministrar no teu coração aquilo que Deus assim preparou para você nessa noite. Se você que está em casa, você que está com a tua família, eu quero te convidar, se abraça aí com a tua família. Se você está sozinho, se abrace você também. Se você desejar se ajoelhar, se sentar, fique à vontade. De olhos abertos, de olhos fechados, isso não é importante. O importante é como está o teu coração. Vamos orar pedindo para Deus realmente estabelecer sobre as nossas vidas essa intimidade, para que possamos gerar memórias afetivas por onde nós passarmos, aonde nós pisarmos, aonde nós tocarmos, possamos gerar memórias afetivas. Vamos orar juntos? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Pai. Pai, eu quero reconhecer primeiramente diante do Senhor que o Senhor é quem gera memórias afetivas dentro do meu coração. Antes mesmo dos meus dias, de eu nascer, os meus dias serem completos, o Senhor já criou memórias espirituais, memórias eternas dentro do meu coração. Muito obrigado. Mas eu também quero reconhecer, Pai querido, que muitas vezes eu criei memórias amargas no coração e cicatrizes amargas na vida das pessoas que eu deveria amar, proteger. Pessoas que confiaram em mim, que talvez eu tenha quebrado a confiança, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque isso gerou memórias amargas no coração das pessoas, memórias destrutivas, memórias tristes no coração das pessoas, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós, no desejo do nosso coração de acertar, às vezes nós erramos. E quando erramos, às vezes deixamos um rastro de pessoas feridas, ó Pai, e nós não desejamos mais isso. Pessoas com memórias que trazem feridas expostas, ó Deus, nós não queremos mais isso em nome de Jesus. Eu quero pedir agora que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos ajudar a gerar memórias agora, memórias eternas com o Senhor. Queremos ter memórias afetivas com o Senhor, e eu sei que essas memórias, elas são conquistadas, são experiências que nós temos no secreto com o Senhor, experiências de intimidade com o Senhor profundas, que gerem memórias profundas em mim, Senhor, que gerem memórias profundas no Teu povo, Senhor, que gerem memórias afetivas, emocionais, espirituais e físicas no Teu povo, marcas, ó Pai, que sejam inegáveis da presença do Senhor na vida do Teu povo, Senhor. Gera memórias agora, mas também que possamos gerar memórias, ó Deus, com a Tua igreja, com o Teu povo, que possamos gerar memórias nas nossas famílias, que possamos gerar memórias com os nossos filhos, alianças com os nossos filhos, que possamos gerar memórias com os nossos cônjuges, Senhor. Memórias agora afetivas e emocionais, memórias que durem por toda a eternidade, Pai. Esse é o desejo do nosso coração como igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos esses homens e mulheres realmente que gerem memórias no coração das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, nos ajude, Senhor, nos socorre, Senhor.
Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado pela tua palavra. Quantos ensinamentos nós podemos extrair da tua palavra, Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor se manifesta, como o Senhor se revela a nós, homens falhos, homens pecadores, Pai, como eu. Mas o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor é um Deus que é um Pai que gera memórias afetivas nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.